Olá pessoal, na nossa conversa de hoje vamos falar sobre como entender as influências energéticas dos anos 2019 e 2020, para saber como tomar decisões práticas na nossa vida. Para começar, eu gostaria de sugerir que vocês lembrassem um pouco de como é que foi o ano passado. Ele foi um ano meio tumultuado, não é? Facilmente nós notamos aí a grande incerteza que rondou, né, a nossa vida, principalmente do ponto de vista político. A gente pode lembrar também da frequência com que nós tivemos aí no mundo todo eventos relacionados a calamidades, né? Ventos fortes, chuvas fortes, terremotos, né? Nós tivemos ali, aqui no país, a questão lá da toxidez de Brumadinho, nós tivemos ali a Indonésia e Japão com terremoto, com tsunami, né? Então vocês conseguem perceber a quantidade de perturbações, né? de eventos que deixaram a humanidade de uma maneira assim bastante agitada, não é? Então isso foi algo assim bastante comum. A gente poderia dizer que isso não é uma situação específica do ano passado, por exemplo, se a gente for pensar em política, né? A gente sempre tem dúvida se acredita, se não acredita, mas parece que foi muito mais intenso no ano passado do que em outros anos anteriores ou em outras décadas anteriores, né? Então, esse tipo de situação deixa a gente perturbado, deixa a gente ansioso, né? Deixa as pessoas muito reativas, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, né, que faz parte desse tema, a gente está avaliando aí as influências energéticas de um ano, e aí especificamente como exemplo, a gente está falando sobre 2019 e sobre 2020. Existe um sistema que influencia tudo, ok? Eu falei na nossa aula anterior, na nossa última conversa, que a energia do ano 19 traria uma força de perturbação. Por isso que a gente percebeu todos esses eventos que eu acabei de citar aqui, né? Então, é como se houvesse uma tempestade, uma chuva de problemas, né? Infelizmente, foi o que a gente sentiu na pele. E a razão de todos esses fatos citados é exatamente a energia que o ano de 2019 trouxe, tá? Vamos recapitular um pouco para fazer sentido, tá? Para vocês lembrarem. Vocês lembram que eu disse que existe uma energia, uma grande força que comanda o universo. Isso é um princípio da física, não é algo relacionado à dimensão espiritual, alguma coisa que depende de crença, de uma determinada cultura. É físico, tá? É energia. Além disso, essa interferência ela se manifesta na forma de ciclos que se repetem de tempo em tempo, se repetem em fases. Tá? Então, nós temos ciclos e fases que trazem essa característica, assim como as 4 estações, né? A gente tem primavera, verão, outono e inverno. E no ano seguinte, primavera, verão, outono e inverno. E no outro ano, a mesma coisa. Vocês percebem? É uma energia, cada estação tem uma energia, cada estação manifesta determinadas características que são diferentes das outras e elas se repetem. Isso é um ciclo, tá bom? Essa interferência ela acontece desde um nível maior, mais amplo, então uma interferência que acontece naquilo que é grande, como os astros, um cometa, né, as estrelas, mas acontece também, ela interfere também naquilo que está mais próximo, como o clima, as marés, as calamidades, nós mesmos, nosso estado de humor, entenderam? Quanto mais nós conhecemos, mais a gente vai poder decidir de forma mais consciente como a gente vai agir. Tá? Quanto mais a gente entender essas influências e esses ciclos, perceber que tudo isso está alinhado, mais a gente vai poder evitar os pontos negativos e mais a gente vai poder aproveitar e intensificar os pontos que são oportunidades. Tá? Então, esse é o objetivo. Compreender esses ciclos, compreender a influência dessas energias para que a gente possa se alinhar e aproveitar o que é positivo e amenizar ou impedir aquilo que é negativo. Tá? Vocês lembram da outra aula em que nós falamos sobre a equação do universo? Estão lembrados? Né? Então o que é isso?
Imagine uma equação como a que a gente aprende na escola, né? X mais y igual a 10. Se x for 5, o y será 5, para dar um total de 10, né? Fácil. E se o x for 3, sobra para o y 7, para a soma dar 10, ok? Uma equação básica. Imagine agora que o 10 não seja simplesmente um número, mas que ele seja, por exemplo, um resultado, como, por exemplo, você ter o seu quintal arrumado, entenderam? Então, 10 é um resultado. Como resultado, ao invés do número 10, imagine ali o seu quintal arrumado. Esse é o processo que você espera dessa equação. Se a gente mudou o 5 do x e a gente tem 5 no y, ou se a gente mudou agora 3 no x e o y que era 5 virou 7, significa que quando você muda um dos fatores, você interfere no outro. Significa que dependendo das condições, você vai ter um outro resultado, entenderam? Esse que é o significado de pensar numa equação. Então vamos pensar agora em arrumar o seu quintal como resultado dessa equação. Tudo bem? Estão me acompanhando até aqui? Imagine que você está no inverno, então que o x é inverno. Para arrumar o seu quintal no x, que é inverno, talvez você leve 2 horas. Agora, se o x não é mais inverno, o x é verão. O y, que no inverno era 2 horas necessárias para arrumar o seu quintal, no verão você está mais ativo, você está menos tenso, você fica menos rígido, né? No frio normalmente a gente fica um pouquinho mais preso, né? Você fica mais lento, até os humores eles ficam mais depressivos, né? Mais deprimidos, mais devagar. Então talvez no verão você não leve 2 horas para arrumar o seu quintal, talvez você arrume em meia hora. Entenderam? Então, se o x é inverno, você leva y 2 horas. Se o x é verão, você leva y, meia hora só para arrumar. Entenderam? Muda a condição, muda o resultado. Porém, sempre vai seguir aquela equação. Entenderam? Então, quando a gente fala que existe uma equação no universo, significa que as coisas não acontecem por acaso. Existe uma grande equação onde você tem ali vários fatores e dependendo do que você coloca naquela equação, dependendo do fator que você muda, da condição que muda, às vezes não é algo que depende de você, às vezes algum desses fatores é algo que vem da economia, que vem do clima, né? Que vem da sua família, que vem do chefe da onde você trabalha. Então, muda algum desses fatores, muda os outros também, entenderam? O que eu quero dizer é que existe uma lógica, que é essa equação, onde determinadas condições e letras já são pré-definidas, porém algumas outras dependem o quê? De você. Você pode mudar. E aí a gente tem o quê? Um resultado diferente. Quanto mais você entende como funciona essa equação, mais você ganha a liberdade, a autonomia de mexer nesses elementos. E assim os resultados da sua vida, eles começam a ser muito mais previsíveis. Tá? Não quer dizer que a gente vai ter total liberdade de controlar o nosso futuro e o nosso destino, óbvio, né, que eu não estou falando sobre isso, mas a gente consegue perceber que em várias situações é muito mais próximo do que a gente esperava. E em algumas situações onde esses elementos eles são menores ou mais controláveis, digamos assim, você pode realmente controlar isso. Por exemplo, se você estiver prevendo que horário você vai dormir hoje, talvez esse tipo de resposta você consiga controlar com uma certa precisão. Vou deitar às 10 horas da noite. Né? Um dia ou outro, alguns outros elementos vão te atrapalhar, mas em geral é muito mais fácil você ver um resultado desse tipo de situação. Outros maiores, talvez não necessariamente, não é verdade? Qual é um ponto muito importante da gente entender quando a gente fala sobre essa equação? Quando a gente percebe que a gente tem como mexer nessa conta, que a gente tem uma certa autonomia, se nós compreendemos como é essa equação, a gente para de reclamar, a gente para de culpar o outro, porque o outro também é uma letra dessa equação, entenderam? Ele não tem toda a liberdade, ele é uma dessas letras, mas ele é só uma. Ainda tem todas as outras onde a gente pode mexer. Então a gente vai parar de ficar reclamando e de culpar a outra pessoa, porque assim como ele é uma dessas letras, nós podemos mexer em todas as outras. Ou seja, ainda depende da nossa atitude, entenderam?
Então até aqui foi para a gente perceber que existe uma grande energia, existe um grande sistema, existe uma grande equação, mas que quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue interferir. Segundo ponto, nós estamos em um momento de transição. Existe um ciclo de 60 anos. Agora há pouco eu falei que existem ciclos, né? Existem fases que se repetem. Nós estamos exatamente em uma transição desses grandes ciclos de 60 anos. Uma das grandes referências da vida humana nesse plano material é exatamente o fator tempo, não é? E nós usamos o nosso calendário em anos para fazer planejamento da nossa rotina de compromissos, enfim, né? Tudo está relacionado ao tempo e a essa rotina. De acordo com isso, nós temos, por exemplo, o ano de 2019 e o ano de 2020. Na nossa conversa anterior, eu falei a respeito desses ciclos, né? Dizendo que os anos estão organizados em grandes ciclos de 60 anos. Porém, 2019 foi o último ano de um desses grandes ciclos. 2020 é o primeiro ano de um novo grande ciclo de 60 anos. Por isso é que a gente está numa transição, entendeu? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o significado e as consequências dessa transição. Hoje, nós vamos falar sobre as características de 2019 e de 2020. Porque entendendo as características e depois falando sobre o significado dessas características, aí sim a gente consegue discutir e entender quais são as orientações para esse ano, porque toda essa base anterior a gente já conseguiu entender, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar sobre as características primeiro de 2019. O ano passado foi representado pelo javali, ou porco de terra, tá? Quem quiser entender um pouco melhor, lembram que eu prometi para vocês uma aula extra falando exatamente sobre o que são os 5 elementos, qual a influência da energia, como é que um ano recebe essa classificação, essa identificação pelo nome de um animal, de um hexagrama e tudo mais. Então, tem uma aula extra só falando sobre isso para quem se interessar, tá bom? Para a gente não ficar misturando essa teoria aqui pelo meio. Mas dá uma olhadinha ali, tem 1 hora de material só sobre isso para você assistir com calma e se deliciar e entender onde é que vem cada uma dessas classificações, tá bom? Mas hoje nós vamos falar então que 2019 ele tem o quê? A energia do javali ou porco de terra. O elemento terra, ele representa honestidade e credibilidade. Por esse motivo é que muitos fatos da vida, do nosso país e da comunidade em 2019 giraram em torno dessa virtude de credibilidade, não é? Lembrem de novo, voltando à questão ali política, vocês lembram da grande incerteza e perturbação que nós tivemos em torno desse assunto? Né? A gente não sabia em quem confiava, né? A gente não sabia se a pessoa falava a verdade ou não. O tempo todo havia esse questionamento exatamente em torno de credibilidade, não é? Então, muita dúvida a respeito disso. Eu acredito ou não acredito? Então, mais uma vez, mas política é sempre assim. Mas se você parar para pensar um pouquinho, vai perceber que o ano passado foi muito mais forte, foi muito mais intensa essa questão, porque tinha o elemento terra, que envolve honestidade, que envolve credibilidade, tá? Então a gente questionava esse tipo de coisa. Por causa exatamente da influência da energia do ano, tá? Onde essa característica terra era presente, isso, né, o que acontece quando a gente tem um elemento no ano? Isso é muito mais cobrado, isso fica em evidência, tá bom? Isso é a influência de uma energia. Então isso para falar sobre terra. O que mais? Agora vamos falar então sobre o elemento porco, né, ou javali. Ele recebe esses 2 nomes, né, essa identificação. Algumas das características do comportamento deste animal são irritabilidade, ser vingativo, ele é muito instintivo, ele tem uma força interior extraordinária e também é muito observador, tá? Há também uma grande capacidade de concentração e muita cautela, tá? Então essas características que eu acabei de ler para vocês, elas são uma influência do porco. Em relação ao hexagrama do ano passado, estamos falando de 19 ainda, tá? Falava muito sobre perturbação, sobre uma tempestade, tá? Por isso, tantos problemas que a gente teve. Diante da orientação, aquilo que a gente precisaria
era exatamente ter uma âncora, né? Imagine um barco, um navio no oceano e uma tempestade está chegando. O que ele precisa? De uma âncora muito boa, muito profunda, para ele poder ficar o quê? Mais estável, né? Para aquelas ondas não levar ele embora de qualquer jeito. Então a âncora é aquilo que faz com que a gente tenha um lastro, que a gente consiga não ser levado pela tempestade. Então essa era uma das principais orientações do ano passado, ter uma âncora, ter um lastro para que a gente não fosse levado embora diante de tantos problemas e de tanta tempestade. Então vejam bem, se a gente lembrar daquela instabilidade toda, diante de calamidades do mundo, de tantos problemas, inclusive aqui no Brasil, ventos, tempestades, tsunamis, terremotos, vocês percebem que o nosso mundo interior ele fica muito agitado, né? Existe um medo, existe um pânico, a gente fica mais impulsivo, é comum a gente ficar mais reativo. Se a gente não tem um lastro, por exemplo, emocional, se a gente não tem um lastro, por exemplo, de valores fortes, de princípios fortes, no momento em que a gente recebe essa afronta de toda essa situação, o que acontece? Como a gente diz, né, na linguagem comum, a gente enfia os pés pelas mãos. A gente sai ofendendo todo mundo, a gente toma decisões de forma impulsiva, quando a gente vê não era para fazer daquela forma, a gente já cometeu um erro, não consegue voltar atrás. Então, percebe que a gente precisa ter uma âncora, um lastro, para quando a gente é abalado, a gente, opa, vamos se controlar, né? Vamos pensar um pouco melhor, vamos deixar baixar a poeira, e aí depois eu tomo uma decisão, porque senão a gente comete muitos erros, tá? Então, por isso que diante de erros, diante de decisões impensadas, a gente acaba tendo muito mais problema, a gente piora a situação. Então, isso foi muito forte no ano passado, tá? E se a gente voltar, por exemplo, a falar da energia da Terra, né, credibilidade, né, e tudo mais, vocês percebem a relação entre esses pontos? Perturbação, precisar de lastro para não cometer erros, para não decidir de qualquer forma, e a necessidade de credibilidade significa que a gente precisa manter o nosso caráter, manter a nossa postura, manter atitudes corretas e ter um potencial de credibilidade, ou seja, ser digno de credibilidade, ser digno de confiança das outras pessoas. Por quê? Elas também vão estar sendo abaladas por todo esse processo que a gente descreveu. Todo mundo vai estar sendo estimulado a ser mais impulsivo, a cometer erros. Significa que, no momento em que a pessoa também se relaciona com a gente, a chance de nós sermos sentidos, vistos como inimigos, é muito grande. Porque a pessoa está reativa. Então, se nesse momento a gente tem um lastro, um princípio, nós somos dignos de confiança, nós estamos mais estáveis, ao invés dessa pessoa ver cada um de nós como inimigo, ela vai perceber ali uma pessoa estável. Ela vai perceber ali um porto seguro, ela vai perceber um amigo, entenderam? Então, ao invés de nós aumentarmos o problema, porque a gente também estaria sendo reativo e criando mais problema, a gente vai ser uma referência de que aquela pessoa vai poder ter quem seguir. Ou pelo menos de estar junto, ou de que a gente pode construir alguma coisa, de que a gente pode tentar melhorar a situação trabalhando junto. Entenderam o quão importante é esse tipo de orientação? Tá? Então isso foi 2019. Tá? Com uma atitude dessa, a gente pelo menos vai se proteger para não ser mais atacado pelos outros. Né? A gente vai evitar, talvez, um pouco mais essa situação. Tá? E quando a gente estiver passando por determinados problemas, por exemplo, as calamidades, a gente vai ter o quê? Reunido pessoas que têm minimamente um grau de confiança para que a gente possa trabalhar junto e tentar, né, dar conta daquele problema, por exemplo, natural que não dependia da gente, tá bom? Conforme a gente for ouvindo essas características, né, vocês começam a perceber que isso já indica como a gente pode lidar com aquele ano. Né? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo fazer essas relações? Tá? Isso é bastante importante. Né? Então, a energia de um ano, as características de um ano servem como guia. Elas apontam que características, que virtudes, que comportamentos, que cuidados a gente deve ter preferencialmente para poder passar por aquela situação e aproveitar também o que existe de melhor. Tá?
Na próxima aula a gente vai falar mais diretamente sobre as orientações específicas, tá? O objetivo hoje é, repetindo, entender as características para que isso fique claro na nossa cabeça e aí faça sentido depois. Vamos falar agora sobre 2020. Esse ano já traz energia de rato de metal, tá? Lembrem de um animalzinho, lembre do rato. Talvez a primeira sensação que vocês tenham é de repulsa, né? É de nojo. Mas essa é a sensação quando vocês pensam nele se relacionando com vocês, tá bom? Não foi isso que eu perguntei, não foi isso que eu pedi para vocês fazerem. Pensem simplesmente no animal e não na relação dele com vocês. Facilmente, observando, lembrando, pensando, vocês vão perceber que ele tem um comportamento. O rato é muito veloz. Ele tem prontidão, né? Precisou agir, tchum, já está agindo, não é? Ele é muito observador. Olha, observação de novo, né? 2019 era porco, tinha capacidade de observação. 2020, o rato também tem essa capacidade de observação, olha só, né? O rato ele é extremamente flexível, ele é muito criativo. Muito veloz, não é? Você olha, um rato, quando você vai pegar alguma coisa, cadê o rato? Sumiu. E aí você não sabe como ele conseguiu, porque porta fechada, janela fechada, né? Você não tem nada, nenhum lugar onde ele possa se esconder, ele simplesmente sumiu. Então ele tem prontidão, tem velocidade, ele é muito criativo, você não imagina como que ele conseguiu fazer aquilo, não é? Então isso em relação ao rato. E o elemento metal? O metal, ele se refere à justiça e à coragem, tá? Ele se refere à capacidade de você desbravar novos horizontes. Então, também tem um pouco dessa característica de criatividade, não é? Percebe? Junto o rato com o metal, duas forças que têm as mesmas características. Então, esse é um ponto bastante importante. Se a gente somar, então, agora o que eu falei sobre o rato e o que eu falei sobre o metal, faça uma relação com aquilo que nós estamos vivendo agora, neste momento. O isolamento, Covid, né? Vírus. Não é fácil você perceber que a solução para essa situação, aquilo que a gente mais precisa é exatamente coragem, observação, criatividade, não é verdade? Nós nunca passamos por uma situação como essa. Nós nunca tivemos que ficar praticamente presos dentro de casa. Nós nunca tivemos que lidar de forma diferente com o nosso trabalho, com a nossa fonte de renda, com as nossas relações, com a forma que a gente compra, que vai ao supermercado. Diante disso, não é necessário você ter cautela, observação, criatividade e muita coragem? Não é exatamente o que o ano já traz? Ou seja, se a gente observa, se a gente entende qual é a energia de um ano, ele já te dá a solução para você passar pelos problemas que aquele ano traz. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Então nós precisamos ser muito criativos diante das mudanças que ocorreram e que vão continuar ocorrendo, tá bom? Porque isso não acabou, mesmo que a gente tenha, digamos assim, autorização para voltar ao normal, essa situação ela não vai acabar simplesmente com a abertura da nossa movimentação nas ruas, tá bom? Então isso ainda vai durar algum tempo, então a gente precisa ser criativo, corajoso e ter essa capacidade de observação. Muita atenção, tá? Além disso, falando agora sobre o hexagrama, a gente falou sobre rato e falou sobre metal. O hexagrama deste ano é chamado de solução. Olha só que legal, né? Então, todo hexagrama ele é um conjunto de 2 trigramas, 2 conjuntos de 3 linhas, tá? Então, 3 linhas e 3 linhas dá 6, que é hexagrama. Ele é formado por trovão acima e água abaixo. Trovão e água, isso é o símbolo de tempestade, mas também o trovão, ele diz que uma tempestade está chegando, ele diz que a água, que a chuva está chegando, porém, depois da chuva, o que nós temos? Aquela pressão vai embora e fica o frescor, não é? Você com certeza já deve ter passado por isso, né? Às vezes você está ali perturbado, você está incomodado, você não consegue entender o que está acontecendo. Você pensa e não houve nenhum fato específico que te deixaria naquela situação. Aí você de repente olha para o clima e percebe, nossa, tá fechado, né? O tempo tá pesado. E aí você saca,
É por isso. Aquele peso. Você percebe que a qualquer momento, né, o céu está preto, cheio de nuvens. A qualquer momento vai despencar literalmente o céu. E aquilo causa na gente essa sensação de tensão, de pressão. É alguma coisa que está por vir e ainda não aconteceu. Enquanto fica nesse vai, não vai, a gente fica tenso, né? A gente fica meio arisco. E depois que chove, se desfaz aquela tensão, né? Então, depois da chuva, depois da tempestade, vem um frescor. Esse é o símbolo de solução, tá? Depois do problema, a gente encontra uma solução, vem uma leveza, tá? Houve uma conclusão. Então, isso indica que nós estamos exatamente neste momento, uma situação abafada, mas que depois vai vir uma solução. Por isso que a gente precisa buscar essa solução usando os elementos do rato. Como é que a gente vai buscar a solução? O que é solução, né? O que é essa dissolução dessa energia, dessa tensão? Então a gente está falando sobre dissolver, sobre desfazer, sobre abrir um caminho para poder avançar, tá? Esse que é o significado de solução. E nós devemos fazer isso como? Resolvendo pendências que ficaram. Também tem um sentido de libertação e principalmente no que diz respeito aos relacionamentos, tá? Então ficar muito atento aos relacionamentos, tá bom? Então, solução, libertação, dar atenção aos relacionamentos. Então, resumindo um pouco agora o que a gente conversou, né, fazendo uma conclusão sobre as características de 2019 e 2020. 2019 tem relação com lastro, âncora, credibilidade, observação, estabelecer objetivos para o novo ciclo e ser responsável, né? Ficar atento, toda aquela história que a gente falou, né? Tomar cuidado com a sua postura, né? O lastro é caráter, princípios, valores, autocontrole, né? Então tudo isso te leva à conclusão de que é importante ser responsável, né? Então ali a gente tem algumas informações sobre 2019. Quando a gente consegue ter esse tipo de postura e realização, é mais fácil que a gente seja aceito pelos outros, que a gente possa fazer com que as pessoas se reúnam sem tanto medo, para que a gente possa ser acompanhado e possa acompanhar as pessoas. Esse é o primeiro alicerce para o sucesso dos nossos projetos, né? Das nossas empreitadas, sejam profissionais, sejam de relações, ou qualquer que seja o nosso ideal, né? É por isso que a frase e a orientação que foi muito enfatizada nas nossas conversas do ano passado, né? Para quem participou, a sugestão foi: como eu posso fazer diferente? Tá? Então a gente falou bastante sobre isso, né? Diante de toda essa situação, na hora que vem as perturbações, a tempestade, essa postura de reatividade, eu preciso me controlar, tomar muito cuidado para não cometer erros, porque uma pessoa reativa, ela age sempre da mesma forma, porque ela é impulsiva, né? Ela vai pelos hábitos, pelos condicionamentos. Então você percebe que para poder superar isso, você precisa parar, observar, ficar atento e pensar: como eu posso fazer diferente? Porque se eu fizer igual, vai dar na mesma, né? Vai ter sempre o mesmo problema. Então a gente falou muito sobre a frase que a gente precisaria fazer, perguntar para nós mesmos durante todo o ano como uma orientação, uma direção bem legal, né? Como eu posso fazer diferente, tá? Para ajudar a gente a conseguir passar por essa situação, tá? Ok? Então isso sobre 2019, tá? E aí 2020 fala sobre velocidade, observação, flexibilidade, criatividade, dissolver o velho, eliminar pendências, né? O início de um frescor após a tempestade, né? Resumindo um pouco, a gente falou de 2020. Nesse ano também tem uma frase, tá? Então a gente ainda está em 2020, então aproveitem agora. Qual é a pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos o tempo todo? Como eu posso desatar os nós? Como eu posso desfazer os obstáculos, né? Quando eu consigo desatar esses nós, eu vou abrir espaço, né? Eu vou eliminar pendências, eu vou ter mais facilidade para superar obstáculos. Então, sempre pensar diante dos problemas. Lembra que a gente ainda está naquela situação
antes da chuva, né? Fica abafado, fica tenso, né? Você fica incomodado, você quer que alguma coisa aconteça rápido porque você não aguenta mais. Então, a gente ainda está nessa situação do abafado, não veio ainda o frescor, né? A gente ainda está no meio do isolamento, a gente ainda não está totalmente livre aí do risco de contaminação, de algum problema aí por causa da Covid. E vejam, isso não é só no Brasil, é mundial. Então vocês conseguem perceber qual é o tamanho da influência da energia de um ano? Não é o que acontece só aqui, não é o que depende só de quem faz parte aqui do nosso grupo, de quem está assistindo essa aula, né? Alguma coisa relacionada a uma cultura ou uma crença. É uma grande força que interfere no universo, por isso que é no mundo todo. Então, diante disso, se nós não estivermos atentos, observando, estáveis, somando o que veio do ano passado, como eu posso fazer diferente, agora que a gente tem nesse ano, como eu posso desatar os nós, a gente só vai ter briga e conflito, não é? Vocês percebem a guerra que está entre, né, quem acredita de um partido ou quem acredita no outro, quem acredita no governo ou quem acredita nos cientistas. Se a gente fica em casa ou se a gente sai, se isso é verdade ou se isso é mentira. Vocês percebem o tamanho da tensão de conflito que existe? E vejam bem, eu não estou defendendo um lado ou outro, não importa em qual assunto. O fato é, existe uma tensão, existe um conflito. A gente precisa desatar esse nó. Entenderam o quanto isso é importante? Não é questão de perceber quem está certo e quem está errado. A questão é quem vai ter a capacidade, a iniciativa, a aspiração de desatar nós. Isso é extremamente importante, ok? Então a gente está vivendo uma situação de instabilidade e impulsividade muito grande, tá? Com isso nós podemos perceber que a gente vive em um período de mudança muito grande. E se existe essa energia de mudança, pelo menos nós, quem perceber, quem estiver atento, quem se dispuser, precisa ficar atento para não ir na mesma energia e conseguir desfazer nós, tá? Porque as coisas estão paradas, ok? Então vejam bem, não é o governo, um determinado grupo ou uma determinada filosofia que está falando para todo mundo ficar parado. Existe uma grande força que está estimulando isso. E as pessoas simplesmente são influenciadas de acordo com as suas crenças, com o seu grupo, com o seu trabalho, vão acabar vendo como elas vão falar que precisa ficar parado. Entendeu? Tá? É uma energia, só que a gente precisa superar isso. Da mesma forma que o trovão, antes da chuva, ele causa um susto, né? Um barulhão. Isso faz com que a gente fique também o quê? Impaciente, porque a gente ficou assustado. A gente quer que as coisas se resolvam mais rapidamente, né? Agora, esse impulso em geral, ele acaba causando um problema para nós e para os outros, tá? A gente geralmente piora a situação. Então, é fácil a gente perceber o quanto esse tipo de situação pode criar um caos nos relacionamentos. Então, entenderam porque uma das orientações é ficar muito atento e dar uma atenção especial em relação aos relacionamentos, né? No que diz respeito às relações. Tá? Então vocês notam que essas informações de características, de significado, né? Pode ajudar muito nessa situação que a gente está vivendo agora. Tá? Vamos concluir um pouquinho o que a gente conversou. Tá? Além das características de 2019 e 2020, o que a gente tem? A gente deve aproveitar essa fase de transição, porque a gente está numa transição. Lembrando, 2 grandes ciclos, né? Ciclo de 60 anos acabou em 19. Ciclo de 60 anos começando em 20. Então a gente está no meio. Não é porque a gente já está em 20 que a gente não tem mais influência de 2019. Como a transição entre as estações, né? Primavera, verão. Quando você está terminando a primavera, já começa a ficar mais quente. Não entrou o verão, mas já está mais quente, né? Então a transição, ela ainda recebe a influência do anterior. Por isso que a gente está falando de 2019. Mas já passou o ano. Porque tem influência ainda, né? A energia, ela acaba vindo. Então, primeiro, a gente está numa transição. A gente deve observar muito, ser responsável, aprender sobre como agir em momentos de transição, tá? Prestem atenção, vou repetir. Essa experiência que a gente está passando agora, ela não é válida apenas para lidar com esse momento ou com a Covid. O mais importante é a gente aproveitar essa transição para aproveitar como a gente deve lidar com situações de transição
em qualquer outro momento da nossa vida, seja no macro, seja no micro, ok? Porque assim a gente vai conseguir não apenas lidar com essa situação, mas vai melhorar muito a nossa capacidade ao longo da nossa vida e de outras pessoas também, tá? Então a gente está aprendendo a lidar com transição, aprendendo a lidar com mudança, tá bom? E mais uma vez, cuidado com os relacionamentos. Com certeza todo mundo sempre espera uma segunda chance. Todo mundo gostaria de ter uma segunda chance. Isso só é possível quando existe a possibilidade de mudança, não é verdade? Como ter uma segunda chance se não mudou a situação? Você consegue notar que, exatamente pelo fato de estarmos numa fase de transição e de mudança, não existe uma outra situação tão boa, tão propícia para a possibilidade de ter uma segunda chance do que essa? Ao mesmo tempo que a gente é abalado em relação a tudo, todas as bases da nossa existência, quando tudo é chacoalhado, você tem a chance, não é agradável, não é gostoso, não é fácil, mas você tem a chance de rever de novo todas as bases, todas as decisões. Ou seja, você tem o melhor momento para ter uma segunda chance. Então, se há muito tempo você tem pedido para você uma segunda chance, saiba que agora não é o outro que vai te dar uma segunda chance. O universo te deu uma segunda chance, se você aproveitar. Então, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente tenha uma situação melhor, lembrando que existe esse ciclo de 60 anos, este é um momento de transição que favorece exatamente mudar, tá bom? Se isso for aproveitado, maravilha. E se isso for desperdiçado, tudo bem, você vai ter outra chance daqui a 60 anos. Você vai querer esperar? Será que você vai ter essa chance? Né? Então, vamos aproveitar ao máximo. Eu quero deixar então uma conclusão final dessa nossa conversa com uma frase que é muito importante e é bastante interessante para esse momento. Tá? A gente deve lembrar que a única forma que a gente pode, de fato, realmente, garantir a nossa sobrevivência em todos os níveis, não apenas dinheiro, comida, trabalho, mas sobrevivência emocional, sobrevivência mental, sobrevivência das relações, sobrevivência de um futuro, das nossas oportunidades. A única forma da gente garantir a sobrevivência em todos os níveis, em uma situação difícil como essa, é a gente não esquecer em nenhum momento de cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque existe uma força verdadeira, uma solução, e ela reside na comunhão.